Boa noite, meninas, tudo bem? Espero que sim, por aqui tá tudo bem também. O tema que eu escolhi pra gente trabalhar hoje, na verdade tô gravando à noite, mas vou mandar pra vocês amanhã, é a criatividade, né? Eu vou falar bastante sobre criatividade nos próximos dias, porque é um tema que eu aprendi a olhar de uma outra forma, né? Antes eu via a criatividade muito como algo que você utiliza para fazer arte, né? Mas eu descobri que a criatividade é o que você usa para criar a sua própria realidade, né? A nossa habilidade de pensar alternativas, possibilidades e criar em cima disso, materializar, né, o que a gente quer, né? Então, aprender a controlar as próprias emoções, os próprios pensamentos, a própria energia, né? Controlar no sentido de equilibrar, não de se represar e não manifestar. Mas quando a gente equilibra e se acalma, a gente consegue enxergar muito mais elementos dentro da gente, né, da nossa essência, para manifestar nesse mundo, né? Então, características nossas que se manifestam no nosso trabalho, características nossas que se manifestam no que a gente cozinha, características nossas que se manifestam no que a gente escreve, no que a gente fala, né? A nossa maneira de vivenciar nossos relacionamentos. E é muito legal porque existe uma assinatura energética em tudo que a gente faz, em tudo que a gente expressa, porque nós mesmos temos uma assinatura energética, né? Então eu lembro que uma vez eu ouvi falar sobre encontro entre almas que tenham a mesma assinatura energética. E isso para mim é maluco de pensar, né? Mas, de fato, a melhor forma da gente conhecer um pouquinho da essência das outras pessoas é por meio do que elas expressam, né? Então, se a gente tiver calma e amor para não julgar tanto e observar um pouquinho mais quem está perto da gente, até quem a gente não conhece, a gente vai ver de que jeito aquela pessoa come, de que forma ela reage àquilo que ela não gosta de comer, de que maneira ela escuta os outros, de que maneira ela dança, de que maneira ela escreve, como é a letra dela, como é para ela escrever, né? Como ela interage com crianças, do que ela tem medo. Então, se você se dispõe a olhar um outro ser com carinho e amor, sem julgar ou sem tentar controlar ou podar, você tem acesso àquela essência, né? E acha que não tem como não amar uma pessoa que você conheça na essência, né? Começando pela gente mesmo, né? Aquela história de amar o próximo como a gente mesmo, já é uma puta lição de casa que deixaram pra gente, né? Porque amar nós mesmos significa ter esse olhar amoroso pra gente mesmo, pro que a gente manifesta, pro que a gente é. Mas geralmente a gente acaba olhando pra gente mesmo cheia de críticas, cheias de traumas, cheias de deveria ser assim, deveria ser assado. A gente acaba olhando para o que a gente faz com o nosso olhar crítico, mas não só aquele crítico de quem quer melhorar, aquele crítico autodestrutivo, e a gente carrega vários olhares junto com os nossos. Então é o olhar daquela pessoa que um dia te disse que você não era capaz de fazer algo, o olhar de alguém que duvidou da sua capacidade, o olhar de alguém que não gostou do que você fez, o que é natural, né? Porque nem tudo que a gente expressa agrada. Mas essas coisas vão criando uns bloqueios tão grandes na gente e pior, vão contaminando o nosso olhar sobre a gente mesmo. Então, quando a gente vai tentar se amar, várias vozes vêm na cabeça, vários olhares vêm olhar junto com a gente e a gente acaba vendo uma imagem completamente distorcida do que a gente é, do que a gente pode ser, do que a gente já foi, né? Então eu gosto muito de pensar não só nas expressões artísticas,
né? Mas em todo tipo de expressão, como uma oportunidade de estar em contato com a essência das pessoas, né? Então, falando de criatividade, né? Tô gravando hoje justamente por causa do futebol, que é um assunto que está em alta no momento, e observando, né, como as coisas acontecem. Levar o futebol a sério, a ponto de parar tudo e brigar e tudo mais, é coisa que eu inclusive já fiz e sei o quanto não faz sentido, mas tudo que a gente pegar para observar pela essência é gostoso de ver, né? E não precisa assistir um jogo inteiro, basta pensar no que está acontecendo ali. É um jogo com estratégia, que exige habilidade, mas que exige muita criatividade, né? Para você saber lidar com o adversário que vem na sua direção, e você tem que pensar em várias formas ali de sair, ou você vai iniciar uma jogada e tem que pensar em várias formas de desviar do adversário que está de olho em você também, já tentando antever suas jogadas. E a gente muitas vezes admira isso nos jogadores de xadrez, né, nos grandes estrategistas e tal, mas a gente acaba não admirando em coisas que estão bem próximas, assim, da gente, né? Então eu entendo que ser inteligente, né, é conseguir olhar uma mesma questão por diversos ângulos e muitas vezes por ângulos que outras pessoas não conseguem enxergar, né? Que é quando um jogador faz uma jogada, faz um passe, um drible que você olha 1000 vezes e você fala como ele pensou nisso. Não é como ele fez, é como ele pensou nisso. E como ele pensou nisso tão rápido. Ele nem virou o olho para lá, como é que ele sabia que o outro estava ali? Mas ele já tinha estudado antes da jogada. Então, na verdade, a gente tem toda uma inteligência, tem toda uma capacidade que pode ser aplicada de várias formas, né? Criativas. Então, minha proposta hoje é que a gente olhe com muito carinho para tudo que a gente expressa, né? Para nossas formas de lidar com as coisas sem julgamento. Como eu lido quando alguém me diz alguma coisa? Como eu lido quando alguém me nega alguma coisa? Como eu lido quando alguém me elogia? Como eu lido quando alguém me presenteia? Tanto em situações tidas como positivas ou tidas como negativas, a gente tem milhares de formas de lidar com o que vem ali. E se a gente for bem criativo e pensar ali num jogo mesmo, estou indo para uma reunião de trabalho. Podem acontecer várias situações. Eu posso já me preparar para elas e ficar bem com todas. E se aceitarem minha proposta? Que legal. E se não aceitarem? Legal, vou criar isso aqui de uma outra forma. Vou oferecer minha proposta num outro lugar. Tá? E se tentarem mudar minha proposta, aceitarem, mas tentarem mudar? Legal, eu vou ouvir, vou pensar, porque aí quando você chega, você não foi lá encasquetada com uma possibilidade só e não olhou mais pra nada e enfiou a cabeça. Foi pensando e foi pronta pra jogar, pronta pra gingar, né? O futebol brasileiro traz muito a questão da ginga, a capoeira traz a questão da ginga. E a ginga é muito isso, de deixar o corpo maleável de forma que você possa sair de qualquer movimento, fazer qualquer movimento, sem que o adversário espere, né? Você fica pronto. Quando você está andando solto, quando você está vivendo com menos peso, menos fincado nas coisas, você está pronto para tudo, né? Então, a gente acorda muitas vezes já pensando, meu Deus, tenho isso para resolver, tem aquilo e tal coisa, e como vai ser? E aí é um exercício de maluco, às vezes, ficar tentando prever todas as situações. Não é isso que eu tô propondo. O que eu tô propondo é a gente tentar ficar bem com todas as possibilidades, mesmo as piores pra gente, né? E quando a gente descobrir, tá bom, por que eu tô com tanto medo de subir no palco? Qual que é a pior coisa que pode me acontecer se eu subir? A, ser julgada,
Ah, então tá bom. Então eu tenho medo de julgamento aqui que eu vou entender. Eu vou entrar nessa feridinha aqui, vou dar uma olhada nela. Quando eu sair, eu vou sair curada. Ah, não, eu tenho medo de subir no palco, porque eu tenho medo de altura mesmo. Não tenho vergonha de ninguém, eu tenho medo de despencar lá de cima. Ah, então tá bom. Então vamos trabalhar isso também. Então, assim, os medos têm origens diferentes, naturezas diferentes. É, assim como tem gente que tem medo de coisas ruins, tem gente que tem medo de coisa boa. Tem gente que tem medo de fazer algo e as pessoas gostarem tanto que peçam para fazer de novo. E talvez ela não consiga fazer de novo. Ou que as pessoas gostem tanto que passem a contar com ela em alguma coisa e ela não se sente capaz de dar conta dessa expectativa. Né? E aí é mais um motivo para pensar. Né? Então, a proposta é que a gente se encare, né, como um ser que está gingando na vida, né, pronto para qualquer situação. E não importa, ah, não, mas é meu namorado e se é meu namorado tem que agir assim. Não, é meu namorado, é uma pessoa, é um ser humano com mil complexidades e pode agir assim, assado. E eu tenho que estar pronta para eu não me ferir com aquilo. Não porque eu estou me protegendo, não porque eu vou ficar indiferente, mas porque ele tem o direito de ser como ele é. Ah, não, mas é minha mãe, então ela tem a obrigação de ser assim, assim, assim. Não, ela também é um ser humano e ela vai ter respostas humanas às minhas atitudes, às minhas palavras, né? E tudo isso vale para qualquer tipo de pessoa, chefe, pessoas desconhecidas na rua, né? Então é a gente aprender a andar na vida de forma mais solta, mais maleável, né? Pronta para mudar de direção, mais aberta às mudanças da vida, não jogando todas as fichas numa coisa só, né? Procurando olhar bem para dentro mesmo e vendo o que deixa a nossa alma feliz, né? Que a medida de coragem seja baseada na alegria da alma mesmo, né? Parar e pensar. Tem uma viagem para ir, eu vou? Tua alma responde, é muito louco, ela responde. E às vezes é uma euforia que bate, às vezes é uma tensão que bate. E se bater euforia, por que eu tô eufórica? Eu tô eufórica porque eu vou aprender muitas coisas nessa viagem, eu tô eufórica porque lá vai estar fulano de tal que eu acho que é a fonte da minha alegria. Né? Então vou parar pra pensar. Ah, eu tô receosa. Eu tô receosa por quê? É porque eu sei que hoje tá chovendo e que a estrada pode não estar favorável? Ou é porque eu sei que lá vai estar o fulano de tal, onde eu projeto meus medos e as minhas inseguranças, né? Então era isso que eu tinha para dizer por hoje. Proponho que a gente, né, faça aquele nosso momentinho de silenciar um pouquinho. Os olhos fechados. Respirando fundo. Imagina que seu corpo é tão leve, tão fluido, que ele pode passar por qualquer lugar. Que nada que apareça na frente dele possa ser um obstáculo. Imagina que você é ar, o vento correndo entre as coisas, entre as árvores, entre os carros, sem nada que te pare. Imagina que você é água fluindo num curso seu maravilhoso e que não tem nada que coloque na frente que pare, que se tiver uma curva talvez flua um pouquinho mais devagarinho, mas depois também volta com toda a força. Nada pode parar você. E se no meio desse pensamento você pensar em alguma coisinha que sim, isso me pararia?
Não foge dela, não. Olha para ela. Com todo o seu poder de fluidez, com toda a sua capacidade de gingar. Qual é o obstáculo que poderia te parar hoje? Olha para ele. Entende o tamanho dele. Conversa com ele, interage com ele, não foge, nem briga. Ele tá ali. Talvez só de olhar ele já fique pequenininho. Talvez de tentar olhar você já perceba que ele nem tá ali. E caso ele não tenha saído da sua frente ainda, minha proposta é que você dê bastante atenção. Não pro obstáculo, mas nas sensações que ele te gera. Porque é nelas que você vai encontrar a forma de continuar fluindo. Agradeço vocês pela conexão e até.